Olá, meus caros alunos do primeiro ano. Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Bom, continuando aqui o estudo do poder constituinte, nós estudamos na aula passada o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Começamos a estudar o poder constituinte derivado. Dentro do derivado, nós estudamos o poder constituinte reformador. E vimos que o poder constituinte reformador tem algumas limitações. Limitações formais ou procedimentais, que dizem respeito à iniciativa e à forma de tramitação do projeto de emenda à Constituição. Limitações circunstanciais, que dizem respeito à impossibilidade de alteração da Constituição na vigência de intervenção federal, de estado de sítio, de estado de defesa. Vimos as limitações temporais que pode ser imposta ao poder constituinte reformador, que no caso da nossa Constituição de 88 não houve esta limitação, não houve a previsão de limitação temporal para o poder reformador. E vimos as limitações materiais que dizem respeito às cláusulas pétreas, explícitas e implícitas. Muito bem. Hoje nós vamos estudar o poder constituinte derivado revisor. Vamos começar por ele, depois vamos falar do decorrente e do difuso. Muito bem. O que é o poder constituinte derivado revisor? Bom, quando nós estudamos em ciência política, o presidencialismo, o parlamentarismo, a monarquia, a república, eu falei para vocês que nós tivemos um plebiscito, que a Constituição trouxe a previsão de um plebiscito para se discutir a forma de governo, república ou monarquia, e o sistema de governo presidencialista ou parlamentarista. Ou seja, nós tivemos uma consulta popular sobre a possibilidade de alteração. E como o plebiscito é sempre uma consulta prévia, como nós estudamos, foi assim que se deu com a previsão no artigo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias. Então diz lá, no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma, república ou monarquia constitucional, e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo que devem vigorar no país. Então nós vimos que isso aconteceu de fato e o povo brasileiro optou por manter a forma republicana de governo e o sistema presidencialista de governo. Mas poderia ter sido diferente. Poderíamos ter o povo escolhendo, por exemplo, a monarquia constitucional como forma de governo e o parlamentarismo como sistema de governo. Bom, como é que ficaria então se é uma consulta prévia, a nossa Constituição está moldada para o presidencialismo como sistema de governo e para a república como forma de governo? Como que a gente poderia fazer a alteração da Constituição se a gente escolhesse de forma diferente, né? Então, por isso, o legislador constituinte trouxe a previsão da revisão constitucional. Mas não foi só por isso. Foi também para pôr fim às discussões que aconteciam na Assembleia Nacional Constituinte. Porque as discussões eram muitas e não se chegava a um termo, não se chegava ao fim. Então trouxe a possibilidade de revisão. Olha, daqui 5 anos nós faremos uma revisão e vamos adequar a Constituição às novas realidades, se tiver alguma alteração no sistema de governo e na forma de governo, e também as novas realidades do país, né? E trouxe na previsão também no ADCT, no artigo 3º, a revisão constitucional. Então diz lá o artigo 3º do ADCT. A revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Olha só. Então, como é que atuaria este poder revisor previsto pelo originário?
esse poder revisor atuaria dali 5 anos, conforme a previsão do artigo 3º do DCT. E as emendas poderiam ser aprovadas pela maioria absoluta dos membros do Congresso em sessão unicameral. Bom, muito bem. Como a gente pode ver, não traz aqui aquelas limitações procedimentais relativas à iniciativa. Então foi aprovada pelo Congresso Nacional uma resolução que trazia algumas limitações formais a mais. Então, quem poderia apresentar uma proposta de emenda, também já era chamada assim, proposta de emenda à Constituição de revisão. Então era uma emenda de revisão, não uma emenda de reforma, como nós temos tantas. Então, qualquer congressista poderia apresentar, qualquer representação partidária, qualquer partido que tivesse um único membro no Congresso Nacional, a Assembleia de 3 unidades da Federação, Assembleias Legislativas, e também iniciativa popular de 15 mil ou mais eleitores assinando o projeto de emenda à Constituição, emenda revisional. E nós temos a previsão no artigo 3º que isto seria decidido pela maioria absoluta em sessão unicameral. Bom, como é que funciona isso? Na sessão unicameral, que é diferente da sessão conjunta, nós tivemos a união dos deputados e senadores contando por cabeça. Então nós tínhamos lá 513 deputados e 81 senadores somados como congressistas. Então a maioria desses 513 mais 81 poderia aprovar uma emenda de revisão. E a deliberação, a discussão sobre se aprovava ou não esta emenda de revisão, teria que ser dada pela maioria absoluta desses membros, em sessão unicameral. Nós sabemos que a emenda de reforma precisa de 3/5 em 2 sessões em cada uma das casas, né? Aqui não, aqui a maioria dos congressistas poderia aprovar. Então era um procedimento mais simples, não só de iniciativa, como de aprovação. Tá? Então, tem limitações materiais de poder revisional, poder constituinte derivado revisor? Sim, ele tem limitações formais ou procedimentais. Só que são limitações muito mais simples, na verdade, do que para a reforma através da emenda, como nós temos tantas emendas. Então, se a gente pegar a nossa Constituição, a gente vai ver que foram aprovadas 6 emendas de revisão, né? Então, nós temos da emenda 1 a 6, nós temos 2 emendas com cada número. Nós temos a emenda número 1 de revisão e a emenda número 1 de reforma. A emenda número 2 de revisão e a emenda número 2 de reforma, até a 6ª emenda. A partir daí, só emendas de reforma, porque só foram aprovadas na revisão 6 alterações da Constituição e nenhuma com uma alteração substancial. Na realidade, até uma crítica da doutrina, dizendo que se perdeu a oportunidade de fazer uma revisão mais aprofundada da Constituição, uma atualização mais bem sucedida da Constituição nesta revisão constitucional. Lembrando que também não foi necessário uma revisão profunda, porque o sistema de governo continuou presidencialista pelo plebiscito de 93 e a forma de governo continuou a monarquia, a forma republicana. Muito bem? Então não tivemos alterações substanciais. Bom, e como é que ficam as outras limitações, né? O poder revisional teve limitações materiais? Sim. O STF decidiu isso através de uma consulta feita ao STF e disse que as limitações materiais deveriam ser as mesmas limitações impostas ao poder reformador. Então, as cláusulas pétreas explícitas e as implícitas. Limitação temporal, nós tivemos? Tivemos. Está previsto ali no parágrafo 3º. A revisão constitucional será realizada após 5 anos. Né? Então, nós tivemos uma limitação temporal expressamente prevista
no artigo 3º, diferente do poder derivado reformador, que não tem limite temporal, como nós vimos na Constituição de 88. Tivemos só lá na Constituição de 1824 uma limitação temporal. Na de 88 nós não tivemos. E limitações circunstanciais? Haveria alguma limitação circunstancial para o poder revisional? Sim, isso foi discutido pela doutrina, e a doutrina entendeu também que não poderia haver a revisão nos momentos em que também é impedida a reforma. Quais? Na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Mas isso foi uma discussão doutrinária, porque naquele momento nós não tínhamos nem um risco de intervenção federal, muito menos estado de defesa e estado de sítio, que nós não tivemos até hoje, né? Estado de defesa e estado de sítio, desde a promulgação da Constituição de 88, nós não tivemos nenhuma decretação de estado de defesa ou de estado de sítio. Tivemos de intervenção federal? Tivemos. Né? Mas naquele momento não tinha. Então era uma discussão doutrinária. Olha, se nós tivermos essas situações, essas circunstâncias, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, não poderemos fazer a revisão. Muito bem? Então foram essas as mesmas limitações impostas, as limitações impostas ao poder revisional. Então, vamos relembrar. Quais eram as limitações impostas ao poder derivado revisor? Limitações formais e procedimentais, diferente dos da reforma, porque nós já vimos que era mais simples para a apresentação da proposta de emenda, era mais simples para a discussão, deliberação e votação e aprovação, né? Limitações materiais, as mesmas da reforma. Cláusulas pétreas expressas, no artigo 60, parágrafo 4º, e as cláusulas pétreas implícitas também, como discute a doutrina. Limitações temporais. Tivemos para o poder revisional o que não tivemos para o poder de reforma. Muito bem? Então nós tivemos essas limitações. E foi feita a revisão constitucional e, como eu disse para vocês, resultou em 6 emendas de revisão. Muito bem. Bom, estudado o poder constituinte derivado revisor, nós vamos agora falar do poder constituinte derivado decorrente. O que é o poder constituinte derivado decorrente? É o poder que cria e altera as constituições dos estados da federação e da lei orgânica do Distrito Federal. Muito bem? Por quê? Porque estes entes, eles têm auto-organização, né? Então o Estado de São Paulo se organiza em regiões, região metropolitana, da forma como bem entende. Autogoverno, nós temos as eleições estaduais, né? E o governo estadual agindo com autonomia em relação ao governo federal. E a autoadministração, o governo estadual administrando as suas dependências e os seus serviços, as suas obras públicas, enfim. É um poder constituinte derivado, a sua previsão está no artigo 11 do ADCT, ó, diz lá o artigo 11. Cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Então, embora tenha autogoverno, auto-organização e auto-administração, na realidade, as constituições estaduais deveriam seguir os limites estabelecidos pela Constituição Federal. Então está limitado e condicionado pela Constituição Federal. Tá legal? E o município? O município, a lei orgânica do município é considerada, a criação é considerada uma atuação, o resultado da atuação do poder constituinte derivado decorrente? Não, não é. O município, como nós temos um federalismo atípico, que além dos estados, da União, dos estados,
também tem os municípios como entes da federação, há um entendimento de que a esse terceiro grau não é atribuída as características de um poder constituinte derivado decorrente. Tá? Então, lei orgânica do município não é considerada uma constituição municipal. É uma lei orgânica que organiza o município, que tem uma importância grande na definição de vários institutos. Também é decorrente da sua auto-organização, da sua auto-administração e do seu autogoverno, mas não é considerado nem pela doutrina, nem pela jurisprudência, portanto pelo STF, não é considerado como resultado da atuação do poder constituinte derivado decorrente. Muito bem? Então, fechamos aqui o poder constituinte derivado decorrente, apenas uma visão geral desse poder. E agora vamos falar do poder constituinte difuso. O que é o poder constituinte difuso? As maritacas foram embora, ainda bem. Bom, o poder constituinte derivado difuso, ele se dá de forma, alguns doutrinadores dizem que é o poder de fato e não o poder jurídico, embora a Constituição traga a previsão da existência do poder judiciário e das funções essenciais da justiça que atuam junto ao poder judiciário e fazem a mutação constitucional, né? Então o poder difuso, ele é o responsável pela mutação constitucional. Mas alguns doutrinadores colocam como um poder de fato, informal, permanente, imprevisível, né? Porque ele pode se manifestar a qualquer momento para adequar a interpretação da Constituição às novas realidades sociais, e latente. Ele está lá quietinho e pode se manifestar a qualquer momento de forma intermitente. Muito bem? O seu fundamento flui da própria Constituição, mas ele não pode ferir a Constituição, evidentemente, né? Então, o que ele deve observar? Os princípios constitucionais estruturantes. Estruturantes que estruturam o Estado, que estruturam o país, né? Então não pode se opor ao princípio republicano, ao princípio federativo, ao princípio do Estado democrático de direito, e dentro do Estado democrático de direito, para a preservação do Estado democrático de direito, nós temos que ter a preservação dos direitos fundamentais. Então ele não pode se opor às previsões sobre direitos fundamentais. Tá ok? Então aqui, assim, nós terminamos o estudo do poder constituinte. No próximo bloco, eu vou voltar para falar para vocês sobre o que acontece com a legislação do país quando nós temos uma nova Constituição entrando em vigor. Ou quando nós temos uma alteração da Constituição em vigor. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta.